Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Aposentadoria na Bagagem, criado especialmente para você, brasileiro, que trabalha ou já trabalhou no exterior, poder programar a sua aposentadoria. Então já se inscreve no canal, curte, compartilha, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo que nós trazemos aqui quinzenalmente, especialmente para você. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante que se trata da nova era da imigração por mérito. E para isso, nós trazemos aqui uma especialista nesse assunto, que é a doutora Inayara Pereira. Oi, doutora Inayara, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o convite para tratar de um assunto tão complexo, mas também essencial para todo mundo que quer imigrar para os Estados Unidos. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu quero agradecer o convite, estar aqui, podendo compartilhar os meus conhecimentos e ajudar as pessoas a adquirirem esse conhecimento também para poder migrar de forma legalizada aqui nos Estados Unidos e poder ter a oportunidade de ter uma aposentadoria internacional também e uma progressão de carreira aqui no país. Isso mesmo. Bom, doutora Inayara Pereira é advogada de Direito Internacional com mais de 10 anos de experiência na prática jurídica e especialista em internacionalização das carreiras e negócios nos Estados Unidos. Ela já ajudou dezenas de profissionais qualificados a realizarem o sonho de obter o Green Card, conduzindo todo o processo de forma estratégica. Então, seja bem-vinda, doutora Inayara. E já vamos começar aí, querendo saber qual que é, né, essa tal de imigração baseada no mérito. Sim, na atual administração aqui dos Estados Unidos, de Donald Trump, ele tem falado muito sobre isso, sobre dar preferência a esse tipo de profissionais e que os Estados Unidos estaria buscando esse tipo de profissional para que possa treinar os americanos e também contribuir com a economia do país. É um tipo de imigração baseada na carreira do profissional e eu entrei nesse mercado analisando meu próprio perfil, né? Quando eu sonhei em vir morar nos Estados Unidos, há mais de 7 anos atrás, eu descobri que a minha carreira jurídica, o meu bacharelado, o meu tempo de experiência era de interesse nacional para os Estados Unidos. Então, por isso que eu comecei a estudar sobre esse tipo de imigração. E aí descobri que não só os advogados, mas também engenheiros, dentistas e muitos outros profissionais que têm uma carreira consolidada e que têm mérito substancial para oferecer para os Estados Unidos, poderia sim trabalhar legalizado no país, adquirir o seu green card, a sua residência permanente no país, através do que as suas qualificações profissionais pudessem oferecer para a América, né, ou de uma forma que pudesse contribuir com a economia dos Estados Unidos. Ah, legal, porque durante muito tempo se falava apenas em imigração por casamento, ou sorte, ou então tinha que ficar na fila para ser sorteado o Green Card. E isso está mudando agora, né, doutora Inayara? O cenário está diferente, então hoje você não precisa depender apenas desses fatores, mas sim, de repente, com a internacionalização da sua carreira, você já conseguiu o seu Green Card. Sim, essa imigração baseada em mérito, ela já é antiga. Ela se popularizou em 2016 pelo EB2NW, que é uma imigração onde o profissional, além de demonstrar as qualificações profissionais para os Estados Unidos, ele tem que demonstrar que existe uma progressão de carreira e que essa progressão de carreira tem que ser de interesse nacional para os Estados Unidos, contribuições na economia, através da arte, negócios, ou de forma progressiva da sua profissão. Então, em 2016, um profissional teve o processo negado e ele era altamente qualificado e, através dessa decisão que ele recorreu e conseguiu a aprovação, abriu-se um precedente que disseminou essa informação de que os profissionais, mesmo que não sejam ganhador de um prêmio Nobel ou que tenha um destaque tão internacional assim, pudesse ser elegível para que conseguisse ter a imigração baseada em emprego. Então, assim, no nosso país, no Brasil, essa informação, infelizmente, não é muito disseminada, porque grande parte das pessoas, como você disse, doutora Gabriela, vem com visto inadequado, entra com visto de turista, um visto que não tem permissão de trabalho, ou acredita que somente por família, ou com qualquer outra forma de entrar no país.
e acaba perdendo essa oportunidade de estar aqui no país, trabalhando legalizado, com a sua própria profissão, reconhecida pelos Estados Unidos também. Sim, porque as pessoas acham que ir para os Estados Unidos tem que se submeter ao subemprego. E não, você tendo a estratégia correta, você consegue, através da sua carreira, poder trabalhar e morar legalmente nos Estados Unidos. Mas existe algum perfil profissional mais favorecido por esse tipo de imigração? Sim, existe. A própria imigração deixa lá no memorando, que é como se fosse um dispositivo, uma diretriz da imigração, que define quais profissionais teriam preferência para a aprovação dos vistos de trabalho e a imigração por emprego, que são os profissionais da linha de STEM, que seriam os profissionais de ciência, e é focado mais na questão de saúde, em alguns tipos de especialização, o advogado pode integrar, o contador, o dentista também, nessa linha do S, do STEM, que seria ciência, né, que é um acrónimo em inglês, e tecnologia, engenharia e matemática. Então, esses 4 tipos de campos são os mais propícios a ter aprovações para a imigração baseada em emprego. A própria imigração já disponibiliza diretrizes relacionadas a isso, falando que esse tipo de profissionais são os profissionais que têm maiores demandas no país, eles dão preferência a esse tipo de mão de obra, eles vão investir nesse tipo de pesquisas de profissionais dessas áreas. Então, são profissionais de ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Perfeito. Antigamente também o pessoal achava que era só os gênios que poderiam ter direito a esse visto. E não é mais assim, né? Sim, desde 2016, né, depois desse precedente aí, se abriu uma oportunidade muito grande para outros profissionais, né, não necessariamente só os gênios, porque a carreira profissional dele, a progressão de carreira dele, as experiências que ele tem a oferecer na sua própria profissão, na sua própria habilidade, é possível ele provar para a imigração que, através da sua progressão de carreira, das suas habilidades profissionais, pudesse contribuir com a economia do país. Porque é isso que os Estados Unidos quer, né? Os Estados Unidos ele está te entregando um benefício, um green card, uma permissão de trabalho que seja, e em troca disso ele quer um benefício financeiro. É um país super capitalista, então o que ele quer é que as qualificações profissionais daquele estrangeiro venham agregar na economia americana. E como que os Estados Unidos avaliam o mérito de um profissional? Os Estados Unidos avaliam o mérito dos profissionais de principais duas maneiras. A primeira, através de um Advanced Degree, que seria um grau avançado. Então, um bacharelado mais 5 anos, um bacharelado mais algum determinado tempo de experiência, dependendo da categoria na qual o perfil profissional vai ser adequado. Então, primeiro, através de um Advanced Degree, que se a pessoa tiver um bacharelado estrangeiro e mais tempo de experiência, ela é considerada um profissional que possa imigrar para os Estados Unidos em várias categorias de trabalho. E a segunda subcategoria poderia ser através de habilidades ou extraordinárias ou especiais. Então, dependendo da categoria de visto que ele estaria mais adequado a ser elegível. E essa categoria de habilidades, que seria Exceptional Ability, ela tem que cumprir alguns critérios. E aí seria o tempo de experiência, pelo menos 10 anos de experiência, associação sindical, licença profissional, carta de recomendações, participação em entrevistas, publicações de artigos, tudo que demonstra que aquele imigrante realmente ele está integrado na profissão, que ele está empenhado em progredir de carreira e que ele tem essa participação na carreira e que possa demonstrar para a imigração que ele também vai contribuir com o país de alguma forma. Uhum. Muito interessante. E quais são os principais tipos de visto nessa categoria? A imigração dos Estados Unidos é dividida em algumas categorias de família, aleatórios, humanitários e de emprego. A que eu mais divulgo e a que eu tenho um carinho imenso é essa de emprego.
porque ela é focada nas qualificações profissionais, como eu disse, né? E eu comecei estudando para mim mesma, né? Para que eu fizesse a minha imigração baseada na minha carreira, baseada na minha profissão, na minha formação no Brasil, que muitas pessoas acham que um diploma estrangeiro não tem validade nenhuma nos Estados Unidos, e muito pelo contrário, os Estados Unidos valorizam bastante profissionais estrangeiros, porque além dele ter uma habilidade fora dos Estados Unidos, ele está querendo vir contribuir com o país, então isso agrega bastante nos Estados Unidos, e isso é super válido até para o nosso atual presidente, o Donald Trump, e tudo isso é relacionado à categoria de imigração por emprego. Então, as categorias de imigração, a categoria de imigração por emprego, ela divide em vários tipos de visto. Eu vou falar alguns aqui que são os principais e que são focados mais em profissionais qualificados. Existe também um tipo de imigração baseada em emprego que não precisa de ter qualificação. Então, uma pessoa que está disposta a trabalhar no McDonald's, na Amazon ou em qualquer outra empresa que não exige nenhum esforço acadêmico, nem qualificação profissional, existe sim também esse tipo de imigração, só que ele tem que ter uma oferta de trabalho aqui nos Estados Unidos, vai ter que ter uma empresa aqui nos Estados Unidos que contrata o serviço dele, vai ter que passar por toda a fase de fiscalização trabalhista, que é o Labor Certification aqui dos Estados Unidos. Depois de aproximadamente 4 ou 5 anos, ele receberia o benefício imigratório, ele teria que estar vinculado a essa empresa pelo menos por mais um ano, então é um processo bastante complexo. Mas se a pessoa tiver a qualificação suficiente para conseguir isentar a oferta de trabalho, aí são esses tipos de visto que eu trabalho, que é o que eu mais divulgo, que é pouco disseminado no Brasil ainda, que são esses de profissionais qualificados. Então seriam através do EB2NW, EB1A, O1A, L1, P1, H1B, H2B. Então, esses tipos de imigração, ele não necessita necessariamente de uma empresa contratando o serviço aqui, que o próprio aplicante poderia ser o seu sponsor, e ele está focado principalmente nas qualificações profissionais do aplicante e não na oferta de trabalho através de uma empresa contratando o serviço do estrangeiro aqui nos Estados Unidos. Ah, é muito legal, né? É legal saber, porque a gente sempre, a gente que está aqui e não tem conhecimento, o que a gente escuta? Que a faculdade não tem validade fora do Brasil. Sim. Né? Eu escutava muito isso, que o direito aqui não ia ter... Exatamente, validade. Até pela forma dele, Sim. o tipo de direito, common law, tudo mais. Então, isso que a gente escuta aqui. Né? E já pensando, né, nos brasileiros, os profissionais que estão aqui no Brasil, que estão ouvindo a gente, como que ele pode começar a se preparar para poder aplicar no visto por mérito? O profissional brasileiro, ele tem uma oportunidade bem maior do que outros estrangeiros, porque a gente acaba estudando um pouco mais, que principalmente os americanos, principalmente na questão do visto baseado em emprego por qualificação. O direito, por exemplo, é um diferencial. Nos Estados Unidos, o direito é só considerado uma pós-graduação. No nosso país, o direito é uma graduação, então a pessoa sai do high school, ali do ensino médio, e já consegue fazer um bacharelado em direito. Aqui nos Estados Unidos, teria que fazer um curso correlacionado de filosofia, algo nesse sentido, para depois fazer uma pós-graduação. Então, embora o nosso direito é focado em civil law e aqui é common law, ainda assim a nossa base jurídica ela é bem focada também no direito internacional e na base europeia e americana, então por essa razão a gente também tem essa valorização do nosso diploma aqui em direito e muitos outros também, da área da saúde, tecnologia, engenharia também. Então o profissional brasileiro ele tem essa vantagem porque ele tem essa oportunidade de sair do ensino médio e já iniciar o bacharelado, então ele já está ganhando um tempo aí imenso na frente de alguns americanos, dependendo da profissão. Então, ele tem a oportunidade de construir a carreira mais rapidamente. Então, o que eu sugiro aos brasileiros que estão com interesse de aplicarem para esse tipo de imigração, esse tipo de visto que valoriza o profissional por mérito, pela qualificação profissional, é que ele busque o máximo possível de vincular-se a essa profissão, como, por exemplo, participar de sindicatos, participar da sua própria entidade de classe, estar bem inteirada ali na sua classe
profissional, porque isso vai fazer toda a diferença quando você for fazer a aplicação, porque você vai precisar de declarações, de cartas, de recomendações, de certificados referente à sua profissão. Então, o conselho que eu daria hoje para um profissional brasileiro que queira imigrar para os Estados Unidos é estar o máximo inteirado possível na sua classe profissional, porque é isso que vai demonstrar para a imigração que você realmente está empenhado na sua profissão, você realmente é capacitado entre os seus pares. Doutora Inayara, e quais são os maiores desafios que você enxerga nesse processo? Os maiores desafios que eu enxergo nesse processo é a dificuldade das pessoas conseguirem cartas de recomendações. Aqui nos Estados Unidos isso é super comum. A doutora Gabriela já visitou aqui algumas vezes, deve imaginar que o que eu estou falando é uma realidade. Sim. Então, se você vai alugar uma casa aqui nos Estados Unidos, você precisa de uma carta de recomendação do último imóvel que você morou. Se você vai mudar de trabalho, né, que é o que mais comum no Brasil, você precisa de uma carta de recomendação, apesar que eu acho que hoje em dia não é tão usual. Então, assim, aqui nos Estados Unidos, carta de recomendação tem um peso muito grande. Então, para fazer um processo como esse, na qual o imigrante está oferecendo as qualificações profissionais para os Estados Unidos, está oferecendo o que ele realmente tem de habilidade para os Estados Unidos, ele precisa de validação de terceiros, tanto de profissionais da mesma área, quanto profissionais correlacionados, ou pessoas que realmente vai demonstrar ali que aquele profissional ele é qualificado e que ele tem uma persona grata também na sociedade, né? Porque os Estados Unidos também está preocupado com o tipo de imigrante está aceitando no país, principalmente nesse momento atual. Então, o que a gente tem mais percebido dificuldade dos brasileiros, especialmente, são essas cartas de recomendações. Todas as outras documentações, normalmente se consegue através dos órgãos que são solicitados, como histórico acadêmico, um certificado atualizado, um diploma atualizado, certidões de órgãos profissionais. Então, sobre isso a gente não teria dificuldade, mas as cartas de recomendações realmente é uma dificuldade. Às vezes a pessoa pede para os amigos ou para ex-empregadores, e aí fala que é para os Estados Unidos, aí tem pessoas que acham que isso vai dificultar de alguma forma o visto dele, se caso ele quiser entrar no país, e é o contrário, né? Se ele está recomendando uma pessoa, ele já está sendo bem visto ali na imigração. Então, a gente tem encontrado dificuldade no Brasil nesse sentido, de conseguir as cartas de recomendações e ter essa flexibilidade aí da pessoa assinar sem achar que está correndo algum risco aí em relação ao seu futuro visto também para os Estados Unidos. Isso é uma verdade, porque muitos aplicantes, inclusive, travam nessa fase do processo, porque depende de um terceiro. E realmente, você indicar, né, recomendar uma pessoa hoje envolve muitas coisas e às vezes é um patrão que não está mais na empresa, ou então você precisa ter ali, na verdade você precisa ter bons relacionamentos para poder pedir essa carta. E também tem aquela questão que eu estou trabalhando. Eu não quero que o meu patrão, a minha empresa, saiba que eu estou, né, tenho a intenção de migrar. Então, acaba travando mesmo nesse processo, porque fica ali, ele não quer pedir a carta de recomendação, sendo que é uma prova ali muito importante no processo. Sim. Aqui nos Estados Unidos não tem esse problema, né? Aqui as cartas de recomendações são algo que são usados para várias situações, né, como eu disse, então não teria problema. É que já é um costume, né, do americano. E também os Estados Unidos, ele ainda, apesar de ser muito moderno, ele ainda é muito do papel. Sim. Isso é verdade. Então, para eles fazem toda a diferença, essa questão da recomendação. Isso, a gente tem dificuldade também nas assinaturas, né, quando a gente fala com a pessoa, as assinaturas devem ser manuscritas, porque como você disse, o processo ainda é todo em papel. Tem até um link que já foi liberado para fazer a atualização do envio online, mas isso ainda não foi oficial, a imigração ainda não emitiu parecer oficial, então, por enquanto, a gente envia os processos todos em papel, impresso, um pacote com mais de 1000 páginas, e aí a gente precisa de tudo original, assinatura também, que seja manuscrita. Então isso também assusta um pouco para os brasileiros, que eles acham que pode ser digital, mas ainda não. Isso mesmo. Então, assim, já caminhando aqui, né, pro fechamento, queria agradecer a sua presença.
E fala assim pra gente um pouquinho aí da diferença do visto por mérito para os outros vistos, né? Qual é o principal benefício, para deixar aí a dica para os nossos seguidores. O visto por mérito, ele é realmente o mais adequado para o profissional que não tem família nos Estados Unidos ou não tem outro tipo de perfil que pudesse adequar a outra categoria. Então, um profissional que mesmo que não tenha um bacharelado, claro que o bacharelado é a primeira subcategoria que os Estados Unidos vai avaliar, mas se a pessoa não tem um bacharelado fora dos Estados Unidos, ele pode ser elegível dependendo dos critérios de elegibilidade que ele cumprir, como, por exemplo, tempo de experiência, associação sindical, licença e cartas de recomendações também. Então, para o brasileiro, isso não é difícil. O que mais é desafiador para a gente conseguir a aprovação de um visto por mérito, por exemplo, baseado em emprego para os Estados Unidos, é a proposta de trabalho futuro. Porque como esse tipo de imigração não é baseado num trabalho fixo nos Estados Unidos, não baseado numa oferta de trabalho, não é uma empresa que está contratando esse profissional, então o próprio profissional tem que propor para os Estados Unidos que, através daquelas qualificações profissionais na qual ele está comprovando possuir, que ele vai oferecer para os Estados Unidos um trabalho futuro, que vai garantir para os Estados Unidos que essa qualificação profissional ela vai ter sequência de uma progressão de carreira, né? Que quando se tem uma oferta de trabalho, um trabalho garantido, é mais fácil provar para a imigração, que aquela empresa vai contratar o serviço. Então, quando é uma imigração nesse sentido, que é self-petition, que é o próprio peticionário, o próprio estrangeiro que propõe para os Estados Unidos, então essa é a parte mais desafiadora do processo, porque embora o profissional seja qualificado, nem sempre ele é aprovado na admissibilidade, nem sempre ele é aprovado no que ele realmente está propondo para os Estados Unidos, porque o que ele está propondo para os Estados Unidos é subjetivo, é discricionário na interpretação ali do agente, porque o que tem que ser demonstrado é que o que ele vai desempenhar aqui nos Estados Unidos tem mérito nacional, que ele não vai somente contribuir com o estado que ele vai trabalhar, com a empresa que ele vai trabalhar, com a empresa que ele vai abrir, um business que ele vai iniciar, mas que tenha disseminação nacional, né? Que ele consiga demonstrar que as habilidades dele têm a capacidade de impactar os Estados Unidos de forma econômica. Então, essa é a parte mais desafiadora que a gente faz no processo. Então tem que ser bastante pesquisado, tem que ter pesquisa de mercado, qual estado que estaria mais propício a ter aquela profissão, aquela habilidade que o estrangeiro tem, mas é possível, os brasileiros são bem criativos nessa questão aí de empreender e adequar a sua profissão a algo que seja vantajoso economicamente, então a gente tem conseguido bastante sucesso nesse sentido. E eu tenho uma novidade, Gabriela, que nesse próximo ano a gente vai começar a trabalhar também com imigração para o Canadá, então lá também tem imigrações baseadas em emprego bem parecida com os Estados Unidos, então dependendo do perfil da pessoa, a pessoa pode ter essas duas opções. Me surgiu uma dúvida aqui. Essa questão, posteriormente, ela é fiscalizada pela imigração americana? Então, aquilo que a pessoa se comprometeu, né, ou então ela prometeu que ela ia empreender e tudo mais, isso posteriormente é fiscalizado? Na lei de imigração e nenhum critério de imigração baseado em mérito, baseado em trabalho, não tem nada escrito sobre isso, não tem nenhuma disposição relacionada a isso. Mas a gente tem percebido que sim, a gente tem percebido que esse estrangeiro, quando ele consegue o green card, entra no país, ele pode ser fiscalizado de duas formas. E eu já tive cliente que foi fiscalizado. A forma que ele pode ser fiscalizado é que quando ele recebe o green card, ele recebe um green card de 10 anos. E aí ele pode renovar a cada 10 anos, ad eterno, a vida inteira. Então, se ele cumprir com as regras do visto, com as regras do status dele de residente permanente, não sair do país por mais de 6 meses, não cometer nenhum crime em solo americano, ele pode continuar renovando a vida inteira. Eu conheci pessoas que estão aqui há mais de 30 anos e nunca se tornaram um cidadão americano. Agora, se ele quiser se tornar um cidadão americano, com 5 anos ele pode fazer a prova e jurar a bandeira e se tornar um cidadão americano. Então, nessas duas fases da vida dele, quando ele solicita a renovação,
ele pode ser questionado, e foi isso que aconteceu com um cliente que chegou até a mim. Ele foi questionado se o porquê que ele não deu sequência no projeto que ele apresentou inicialmente na fase da imigração dele. E aí, assim, como não é obrigatório que esse projeto tenha dado sequência, eu sempre oriento os meus clientes para deixarem comprovado o porquê que ele não iniciou, ou se ele iniciou, deixar provas que ele pelo menos tentou. Porque vai acontecer situações da pessoa chegar no país, estar inserida numa nova cultura, numa nova realidade, e perceba que aquele projeto que ele propôs para os Estados Unidos pode ser não viável naquele momento, e está tudo bem, né? Se passaram 10 anos ali, muitas coisas mudaram, e está tudo bem. Agora, o que ele não pode deixar é de contribuir com o país, por exemplo, deixar de pagar os impostos relacionados àquela projeção que ele fez, por exemplo, no início da sua imigração, porque é exatamente isso que os Estados Unidos quer. Os Estados Unidos quer que ele comprova que ele teve condições de se manter no país e não dependeu de nenhum órgão público nesse sentido. Então, essas duas fases do processo aí da vida dele, quando ele estiver aqui já imigrado para os Estados Unidos, que ele pode ter questionamento da imigração. O primeiro, quando ele for renovar o Green Card, e o segundo, principalmente, quando ele for solicitar a cidadania americana. Perfeito. E ele com o Green Card também, ele entrando nos Estados Unidos, ele já pode se cadastrar no Social Security, né, doutora Nayara? E pode fazer as contribuições aí para adquirir os créditos, para que no futuro ele tenha direito a uma aposentadoria, ou de repente pela totalização, juntando os períodos dos Estados Unidos e do Brasil, ou de repente até com duas aposentadorias distintas, correto? Exatamente, é assim que ele recebe o Green Card, ele já pode ir no Office do Social Security Number e solicitar esse número, que é como se fosse o CPF do Brasil, e esse número ele faz as contribuições previdenciárias dele através de um trabalho na qual ele presta para alguma empresa, ou através do seu próprio business ali, no imposto de renda, e aí sim ele adquirir pontos o suficiente para conseguir a sua aposentadoria, ou fazer a soma se ele desejar fazer uma aposentadoria internacional. Ai, que ótimo. Muito obrigada, doutora Nayara, pela sua presença aqui online, para comprovar que hoje a internacionalização das carreiras e né, a gente não fica impedido mais de estar nos lugares. Então, muito obrigado pela sua participação e tudo de bom para você aí. Muito obrigada, gente. Eu agradeço mais uma vez o convite e pode contar comigo se precisar de tirar qualquer outra dúvida. Obrigada, muito obrigada. Obrigada. Quando o visto depende do seu mérito, o protagonista é você. Então, você que está aí com intenção de querer ir para os Estados Unidos ou saber mais sobre esse assunto, já curte o canal, ativa o sininho e manda suas perguntas, porque pode ser o tema do nosso próximo episódio. Até mais!